Olá a todos, eu sou Múcio Matos, sócio e head de crédito da Vectis Capital Solutions. Estou aqui com o Alessandro Correia para a gente conversar um pouco a respeito dos resultados do VCRA 11 relativos ao mês de setembro. Foi um mês em que a gente fez alocações marginais, né? Poucas alocações, a carteira não teve muitas movimentações, a gente alocou marginalmente nos nomes que já estavam na carteira, e nesse período a gente teve um rendimento que vai ser distribuído de 0,95 por cota, o equivalente a 125% do CDI líquido de imposto de renda para as pessoas físicas, ou 147% do CDI com grossapa de imposto. Ato subsequente ao fechamento do mês, a gente também já colocou na carta a notícia do pré-pagamento da operação de ASA, né, Alessandro? Foi uma operação que a gente até trouxe recentemente aqui uma alocação adicional e que a gente teve essa surpresa do pré-pagamento dessa operação, né? Então, moço, como a gente destacou lá até na nossa quando a gente anunciou, a gente tinha comprado essa operação no mercado secundário, era uma empresa que gera muito caixa, estava com uma posição de caixa líquido, né? E, obviamente, a gente sempre sabia da possibilidade disso acontecer, porque, né, no nível de juros atuais, uma empresa que continua gerando muito caixa, e já tem uma posição de caixa líquido, pode ser uma boa decisão de alocação de capital, recomprar, pré-pagar endividamentos, ainda que isso incorra num pênalti, que foi o nosso caso aqui, né? Que teve um pênalti equivalente mais ou menos a 1% do valor total, o que coloca a gente numa situação assim, né? Foi uma situação que traz um desafio para a gente, porque a gente tem que, de novo, alocar esse caixa, né? E é uma empresa que a gente gostava muito, com uma taxa boa. Por outro lado, se a gente olhar pela análise do retorno, pelo período que a gente carregou a posição, foi um retorno muito bom, né? Porque além do CDI mais 2,9, né, que foi a nossa taxa média de compra, ainda a gente recebeu 1% adicional num período curto por essa posição, né? E esse 1%, inclusive, só para vocês terem uma ideia, equivale a 4 centavos de rentabilidade por cota do VK, né? Então é um retorno considerável em relação a isso. Então agora a gente continua nesse desafio aí, né, de alocação de caixa, né? Inclusive, né, moça, a gente tem visto um mercado desafiador nesse cenário, né, e muita demanda por isento, né, e a gente escreveu aqui, né, se você puder comentar sobre isso, né. Pois é, assim, a gente já tem comentado isso faz algum tempinho, né? O fato dos juros estarem muito altos no Brasil traz uma demanda já natural para a renda fixa, né? E principalmente um movimento muito grande para os isentos. Toda essa discussão de tributação, se vai ou não vai, passa ou não passa, né? A gente até trouxe na carta aqui que o que está se desenhando é manutenção da isenção da tributação para os CRAs, para os CRIs, para os títulos de infraestrutura. É, mas também agora parece que permanece as isenções para as LCIs e LCAs, né, que são os títulos aí emitidos pelos bancos que têm como lastro ativos do agronegócio ou ativos imobiliários. E a manutenção dessas LCIs e LCAs, ela faz com que tenha uma demanda adicional de capital para esses setores, tendo em vista que os bancos precisam de lastro para emitir esses títulos isentos, né? Então eles vão dar crédito para as empresas do agronegócio, vão dar crédito para as empresas do setor imobiliário, então é uma fonte adicional de capital que está disputando ali as operações no momento que as empresas também estão investindo menos, né? Elas têm menos necessidade de capital, porque com esses juros altos, né? Acaba que a gente fala, no agronegócio até as empresas têm trocado aí o NPK por eventualmente fontes mais baratas ali de nutrientes para as plantas, as indústrias, né? Elas têm buscado investir menos em capex, tirando alguns setores específicos ali que estão voando, né? Acho que etanol de milho é uma discussão à parte que a gente tem visto muito investimento acontecendo, mas enfim, é um cenário onde as empresas estão com um pouco pé no freio e uma demanda de capital, né, uma oferta de capital muito grande sendo direcionada para isso. Então, isso faz com que os spreads realmente estejam comprimidos, principalmente para aquelas empresas que a gente está buscando colocar dentro do fundo, que são empresas de perfil mais high grade, né? Então, a gente tem sido seletivo, né, no crédito, não só a gente quer pegar créditos high grade, como a gente também quer buscar travar uma taxa de operação um pouquinho melhor, né? Porque às vezes também não faz tanto sentido pelo risco-retorno, você aceitar essa compressão de taxa tão relevante no mercado. Então, tem sido um cenário desafiador. A despeito disso, acho que a gente tem aí algumas oportunidades no pipeline que a gente espera evoluir e alocar esse recurso que está em caixa, né? A gente fechou o mês com aproximadamente 8% de caixa, a gente está hoje com aproximadamente 12%, né? Somada ao pré-pagamento da operação ali de ASA.
e certamente isso impacta temporariamente, né, a nossa rentabilidade, porque a gente deixa esse caixa alocado em 85% do CDI, né, ele tem imposto dentro do fundo, quando a gente aloca isso numa operação compromissada, mas ao longo do tempo a gente vai alocando isso de volta em operações que vão rentabilizar melhor esse caixa e aí também ajudar um pouco aqui na distribuição de dividendo, né. E não que isso a gente deva usar isso como uma desculpa, mas o fato é que se você olhar a indústria, né, do Fiagro, a gente fez um estudo interno aqui, né, a posição de caixa dos grandes Fiagros, né, que a gente tem que comparar com os grandes, né, o VK é um dos maiores, né, tem quase 500 milhões de ativos, então pegar Fiagros aí acima de 200, 300 milhões de reais, eh, a posição de caixa é relevante aí, né, perto de 10% na média para todo mundo, né, a gente estava um pouco abaixo da média já, agora a gente foi para cima, mas porque todo mundo está enfrentando o mesmo desafio de achar empresa boa, que queira tomar crédito e que você tenha um risco-retorno equivalente, né? Porque as muito high grade já estão perto do CDI, né? E aquelas que a gente chama aí de mid to high grade, que era aí talvez o sweet spot de alocação, também estão sendo comprimidas de maneira muito grande, né? Então, os spreads. Então, mas a gente continua aí com pipeline, a gente está buscando fazer um pipeline diferenciado, obviamente, buscando coisas menos óbvias, mas sempre usando o critério de muita segurança e, pô, empresas auditadas, enfim, garantias boas, tudo aquilo que a gente se comprometeu a fazer aqui no Vecnar, né? Perfeito. Passando já para a nossa atualização da carteira, Grupo APR aqui a gente não teve muita novidade ao longo do mês, a gente continua naquela disputa da reintegração de posse de uma fazenda que já está consolidada aqui em nome do fundo. O caso de Nortagro, esse a gente já executou as alienações fiduciárias, né? Estamos no processo de consolidação, ou seja, de transferência da matrícula para o nome do fundo. Por outro lado, a gente tem uma notícia, acho que positiva, né, que é o início das tratativas com o próprio devedor para uma com potencial conciliação aqui, né, de venda dessa fazenda numa forma amigável com ele, né? Então, se puder comentar um pouquinho mais, Alessandro. Obviamente a gente sempre teve aberto a negociações aqui, né? E, enfim, né? Desde que obviamente preserve, né, o, o nosso cotista, enfim, e a gente recupere o nosso capital, né? E a gente foi procurado pelo devedor aqui, buscando uma aproximação aí para fazer um acordo negocial. Inclusive, a gente já tinha contratado, né, uma empresa especializada na região lá, né, que é do Oeste Baiano, na venda de fazendas. E essa empresa agora, inclusive, já pôde até levar com o consentimento do devedor interessados lá na fazenda para visitar, visando a venda organizada da fazenda, onde isso quitaria a nossa dívida, obviamente, o que sobrasse, o devedor tem lá os seus compromissos da recuperação judicial, enfim, ele pudesse usar esse recurso da maneira que fosse mais adequada do ponto de vista jurídico e da recuperação da empresa, né? Do que essa é sempre a ideia, né? Então a gente tá agora nesse processo, obviamente isso continua dependendo da boa vontade de ambas as partes em continuar negociando, mas aí quando você tem uma situação onde aparentemente o vendedor percebe que o litígio não vai levar a nada e que tem valor ali para ser recuperado, Essa se todo mundo se composição, né? alinhar, né, acaba que em geral isso leva a uma boa saída, né? Então a gente está aí nesse processo, obviamente é um processo que ainda demora, né, algum tempo, então não estamos prometendo uma solução rápida, mas já é um avanço muito grande, ainda mais se a gente evitar o litígio, né? Porque o litígio tem todas as questões de prazo, enfim, disputas judiciais, que não beneficia ninguém, ainda mais com o custo de dinheiro nesse nível que a gente está falando hoje, né? Perfeito. Por fim, o caso de Serpasa, que já era noticiado, né, dentro do nosso watchlist no mês passado, a gente acabou decretando o vencimento antecipado de dívida, né, a empresa teve dificuldades ali para honrar com os compromissos pecuniários, né, com o pagamento total da parcela de amortização e juros que ela teve no último mês, e a gente aqui optou por decretar o vencimento antecipado e começar o processo de execução. É, Aqui a gente tem como garantias a alienação fiduciária de uma fazenda, que é uma fazenda não operacional, né, o que a gente chama não operacional, ela é uma fazenda da família, que não tem a ver com os negócios principais da Serpasa, né, que é a produção de etanol.
Além disso, a gente tem a alienação fiduciária das ações da empresa, aval de toda a família e também uma cessão fiduciária de recebíveis até de uma venda de um outro imóvel que a gente tinha aqui dentro. Então, aqui a gente vai, da mesma forma com que a gente está atuando nos outros casos, atuar com uma proatividade muito grande, né, na recuperação desse crédito, e também, sempre no meio do caminho, tentando compor aí com o devedor uma solução que seja amigável e ela recupere os valores investidos aqui Exato. dentro da operação. Por hora, a gente não teve nenhuma provisão dentro do caso de Serpasa, com o administrador tendo entendido de que as garantias elas são suficientes para a recuperação do valor investido. Então, qualquer novidade nesse sentido, a gente volta a comunicar nossos credores, mantendo todos informados pelos canais nossos oficiais de comunicação. Então é isso. Muito obrigado, Alessandro, pela sua Não, valeu, presença. moço. Obrigado a todos. Até a próxima e bons investimentos.